noite, você que está pelas nossas redes sociais, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, eu quero deixar um abraço no seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é apaixonado pela sua vida, que Ele é muito interessado por você. E nessa tarde Deus me deu um tema de uma mensagem. Eu falei: Senhor, o Senhor tem certeza que é esse tema que o Senhor colocou no meu coração, Késia? E eu perguntei para Deus: filha, será aquele tema? E Deus falou fortemente no meu coração e disse: não, Alexandre, o tema é esse. Eu falei: então eu vou falar sobre ele, Jesus, porque se é do Senhor, é meu. E se o Senhor deu para mim, é porque o Senhor tem algo para a vida de quem está me ouvindo nessa noite. E eu quero falar com você nessa noite, e quero pedir para você sorrir. Sorria, porque a coisa está feia. Esse é o tema. E o Juan foi muito criativo na arte, diga por sinal, né? Sorria, a coisa está feia. Isso, aleluia. Deus é maravilhoso, Adriele. O Senhor é lindo e Ele pede para você sorrir, porque a coisa está feia. Só crente que consegue sorrir no meio da coisa feia. Só crente que consegue levantar a mão, como você vai levantar comigo aí na sua casa agora. Só você que conhece Jesus pode proclamar que a glória é dele, como eles cantaram nessa noite. A glória é toda dele, e nós sorrimos e nós nos alegramos, mesmo quando as coisas estão difíceis. Sabe por quê? Porque conhecemos e temos esperança nele. Quem tem esperança em Cristo, vive alegria presente. Quem tem esperança em Jesus Cristo, vive a alegria, enquanto muitos vivem no desespero. A minha esperança em Cristo faz com que eu viva em alegria. Eu não me desespero, eu sou uma pessoa alegre, porque eu tenho esperança no meu Salvador. Eu sou uma pessoa alegre porque eu tenho esperança em Jesus. A esperança, ela é a convicção daquilo que nós esperamos, querido. Eu tenho esperança porque eu espero algo diferente, algo que me toca, algo que me faz feliz, algo que me leva a sorrir mesmo quando a coisa está feia. A esperança em Jesus me leva a sorrir mesmo quando a coisa está feia. Só que o objeto da esperança, ele está relacionado ao meu e ao seu desejo. O objeto da esperança se relaciona aos nossos desejos. Eu quero que você entenda isso aí na sua casa. Eu quero que você compreenda isso na sua casa, que você preste bastante atenção na palavra hoje, e tenha uma plena convicção que o objeto da esperança se relaciona aos seus desejos. Por que eu estou falando isso? Por que o pastor está falando isso para mim nessa noite? Porque muitas vezes nós temos que compreender se os nossos desejos estão alinhados com o desejo de Deus para as nossas vidas. A linha é muito tênue, o viés é muito curto, muito estreito, muito pequeno, em nós conseguirmos separar aquilo que é alma e aquilo que é espírito, para nós conseguirmos compreender aquilo que é desejo de Deus ou é meu desejo. Se eu voltar um pouquinho na lembrança do ano de 2003, 2002, melhor dizendo, eu estava com um desejo muito grande de mudar para a cidade de Ribeirão Preto. E na época eu tinha minha casa aqui, tudo certinho, e eu cheguei na minha esposa e falei: olha, já que eu vou trabalhar em Ribeirão, vamos mudar para Ribeirão Preto. E na hora o coração da minha esposa fechou, mas o sacerdote da casa estava lá com o desejo: não, nós temos que mudar, porque se nós mudarmos vai ser melhor. Se nós mudarmos, tudo, cravinhos, querido, talvez você que está me assistindo não é daqui da nossa cidade, não mora na nossa região, talvez você que vai assistir esse vídeo posteriormente, mora até em outro país. Cravinhos é uma cidade que fica a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, muito pertinho, é muito perto. Da entrada de Ribeirão Preto aqui, logo na entrada são 9 quilômetros. Mas eu queria mudar para Ribeirão Preto, esse era o desejo do meu coração. E eu não perguntei se era o desejo de coração de Deus para a minha vida. E comecei a fazer esse desejo crescer dentro de mim. Comecei a fazer esse desejo se desenvolver dentro de mim. E na época o Léo era pequenininho, bebê ainda, né? 4 anos, acho 3 ou 4 anos, né? E 3 aninhos. E a gente tinha um carro, eu tinha um Fiat Uno.
eu tinha acabado de pagar o carro, eu gostava tanto daquele carro. Como que eu gostava daquele Fiat Uno? Ele era 2 portas, mas era bonitinho, tinha comprado do seu Penosa, né? Que é genro do Pise aqui de Cravinhos, e aí, que é sogro do Pise, e aí, eu, com aquele carro que eu gostava tanto, um Ninho Prata, né, amor? Fui para Ribeirão Preto, mudei, comprei uma casa, fui lá, escolhi a casa não estava dando certo, mas corri atrás até dar certo, porque tem hora que o desejo do seu coração faz você correr atrás das coisas, mesmo quando não dão certo, só para fazer dar. Falei, olha aí, bem, vai dar certinho, nós estamos aqui, começamos a morar lá, e nesse ínterim, nesse tempo que estávamos morando lá, minha esposa um dia teve que colocar o carro para fora para estender a roupa, porque o dinheiro que eu tinha, não dava para comprar uma casa muito grande, eu comprei uma casa tão pequena que para estender roupa eu tinha que colocar o carro para fora, de tão pequeno que era o quintal. E aí, Joãozinho, nesse meio termo, para encurtar um pouquinho esse testemunho, o nosso carro foi furtado da frente da nossa casa. Eu perdi um carro que eu tinha acabado de pagar o carro, acabado de pagar. E para quem tem uma vida financeira não tão abastada, quando você consegue conquistar algo, é tão gostoso, né, que você termina de pagar aquilo, né? Porque é difícil, né, cara? Você financia, quando você termina, você fala, terminei. Fazia 1 mês que eu tinha terminado de pagar o carro, Adriele. E aí, quando eu vi, o nosso carro havia sido furtado. Por que eu estou contando isso para você? Porque o desejo estava no coração do pastor, mas não estava no coração de Deus. Para que você entenda que muitas vezes o desejo, você tem que alinhar o seu desejo e saber se o seu desejo é o desejo de Deus. Porque se o seu desejo não for o desejo de Deus, você vai pagar uma consequência lá na frente. Então você precisa compreender se o seu desejo está no desejo de Deus. Se estiver no desejo de Deus, querido, você pode ter certeza, você consegue sorrir mesmo quando a coisa está feia. Sabe por quê? Porque a tua esperança, ela se fortalece, ela se firma totalmente em Deus. O desespero não pode fazer parte da vida daqueles que conhecem a Deus. Desespero não faz parte da vida de quem conhece Jesus de verdade, não pode. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, fala assim, que a esperança nos leva a suportar dias de tribulação. A esperança nos leva a suportar dias de tribulação, querido. Nós não podemos viver como pessoas desesperadas, não. Nós temos esperança no nosso Senhor, aleluia. Hoje eu conversando com um discípulo amado, Luiz, e ele me disse assim, olha pastor, o crente não precisa ter medo de morrer, ele precisa saber para onde ele vai depois da morte, isso ele precisa saber. Essa é a chave. Quando eu descubro, quando eu tenho consciência para onde eu vou, para onde a minha alma está, para onde Ele me escolheu para estar eternamente, eu não me desespero sem necessidade. Eu coloco a minha esperança nele e me alegro, mesmo quando a coisa está feia, eu estou sorrindo porque eu tenho esperança em Deus. Eu não estou falando de ser uma pessoa totalmente desconectada com tudo que está acontecendo, eu não estou falando isso, eu estou falando que a sua esperança precisa estar em Deus, a sua confiança precisa estar nele, e o desespero não faz parte da vida daqueles que conhecem Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se isso não fosse verdade, o profeta Abacuque não teria escrito no livro dele, no capítulo de número 3, versículo 17 até o 19, esta frase que é muito bonita e muito conhecida por todos: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Em outras versões, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Muito conhecido, é muito lindo falar isso. Agora você precisa aprender porque Abacuque falou isso. E aí quando eu começo a pensar no profeta Abacuque, eu vou ver que ele traz essa profecia por volta do ano 587 a.C., quando o reino do sul foi levado cativo do Império Babilônico. E aí ele traz uma profecia sobre o comportamento que o povo de Israel precisava ter
dentro do cativeiro. O povo de Israel estava sendo levado para uma terra que ele não conhecia, ia conhecer culturas que ele não conhecia, ia viver no meio de um povo que ele não conhecia, ia ser dominado por coisas que eles não conheciam, porém, o Israel não poderia perder a sua identidade. E ele começa apresentando, falando assim: ainda que a figueira representa Israel na Bíblia, figueira representa Israel, e a igreja hoje é o Israel de Cristo. O apóstolo Paulo até fala lá no livro de Gálatas, né, que nós somos circuncidados no coração, ou seja, o novo nascimento trouxe em nós a essência do Israel de Cristo. Então nós somos essa figueira a qual Abacuque profetizou. Eu e você somos essa figueira a qual ele profetizou, e por sermos essa figueira, nós precisamos entender algumas coisas sobre ela. A figueira talvez seja uma das únicas árvores no mundo que dá o fruto antes de dar as folhas. As árvores primeiro dão folhas, flores, para depois dar frutos. E aí, Abacuque, por isso que Jesus, quando passa lá e quer comer um figo e não tinha, porque a árvore estava cheia de folha, ele amaldiçoa ela, ensinando os religiosos que não precisa ter aparência, você tem que viver aquilo que você prega. A aparência não vai levar você para lugar nenhum, muito menos para o céu. Agora, o seu comportamento, o seu fruto diário, a sua vida diária com Deus, isso vai fazer uma diferença para a sua vida aqui na terra e para a sua salvação. E aí, ele fala assim: olha, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que ela não tenha flores, ela precisa continuar tendo frutos. Nós somos o Israel hoje que estamos cativos em nossa casa. Eu e você somos a figueira de Deus que estamos dentro das nossas casas, reclusos, vivendo um processo de quarentena que já dura mais de 100 dias, porém, os frutos precisam continuar aparecendo dentro das nossas casas, aleluia. Não está tendo espaço para florir, mas o fruto não pode parar de aparecer. Não tem espaço para florir, o fruto não pode parar de aparecer, querido. E ele fala: ainda que a figueira não floresça. Ele usa a palavra figueira, porque a figueira é uma árvore de fácil adaptação. Quem conhece Jesus se adapta a qualquer ambiente inóspito. Existem pessoas, assim como eu, também gosto de assistir alguns programas, né? Eu gosto de programas de selva, onde as pessoas ficam lá no meio das selvas, né? Na Discovery tem muitos programas como este, né? Tem o Largados e Pelados lá, né? Ô pastor, você vai falar pelado? Vai sair na dele, uai, você toma banho de roupa? E tem o programa lá e todo mundo assiste o programa. Oh, se eu vivesse esse tempo. Eu queria viver lá na... É a adaptação, querido. Você precisa saber se adaptar, mas o fruto não pode sair de dentro da sua vida. Você precisa dar o fruto aonde você foi colocado, aleluia. Se eu estou colocado agora recluso, é lógico que eu queria estar com a igreja cheia de gente, eu queria te ver, eu queria te abraçar, mas isso eu não posso. E se eu não posso, eu deixo uma palavra para você nessa noite: viva o especial da sua vida onde você está, viva o especial de Deus, viva aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida, dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos. Viva isso, continue dando frutos. E ele fala de figueira. Você sabia que o figo, ele é uma fruta que ajuda a controlar as doenças do coração? Olha só, que coisa linda. Quantas pessoas desesperadas nessa pandemia chegou em você e você deixou ela mais desesperada ainda? Você é a figueira que produz o figo. Eu sou a figueira que produz o figo. Então ele está nos ensinando que nós temos que produzir frutos para acalmar corações doentes, corações aflitos, corações amargurados, corações desesperados. Quando o querido Alex estava abrindo o culto, ele estava falando, existem pessoas que estão desesperadas em meio a essa pandemia, querendo tirar a própria vida. Está cheio de gente que não conhece Jesus e fica triste quando a coisa está feia. Por isso que o tema é: sorria, a coisa está feia, mas você tem Jesus, aleluia. Quem tem Jesus oferece controle e acalma o coração dos desesperados. O figo é uma grande fonte de energia e ele sai da figueira, aleluia. Tem pessoa que chega tão desanimada em você e fala assim: ai irmão, ai essa pandemia,
Ai, eu estou vivendo, irmão. Oh, se o irmão vê minha vida, ó vida. Sabe aquele desenho? Ó vida, ó morte. Aí ele chega para ouvir uma palavra, porque ele precisa de uma fonte de energia, porque ele viu algo em você. Você vai lá e apaga ainda mais o interruptor. É que você não viu aqui em casa. Eu não estou aguentando. Eu já perdi a força de orar. Eu não consigo mais ler a Bíblia. É lógico que você perdeu a força de orar. Você não sai do Face. É lógico que você não consegue ler a Bíblia. Você não sai do Zap Zap. É lógico que você não consegue mais fazer nada. Porque todo seu tempo você só usa com coisas fúteis. Mas quando você se alimenta da figueira, aleluia, você produz frutos de alegria, aleluia. É uma desculpa esfarrapada que muitas vezes nós damos, irmãos. Isso é uma desculpa para boi. Sabe aquela história da desculpa para boi dormir? Essa é uma verdadeira desculpa para boi dormir. Nós temos que aprender, queridos, que ainda que a figueira não floresça, não está tendo espaço para florir, mas o fruto precisa continuar a existir na figueira, porque a figueira só vai florir quando tiver fruto, aleluia. Você não pode ser uma árvore morta, eu não posso ser essa árvore morta, aleluia. Eu preciso exalar saúde e disposição à vida das pessoas, e o profeta continua dizendo, e as uvas das videiras não amadureçam. Isso. Você sabe que quando a uva, ela não amadurece no pé, eles tiram ela, mesmo que ela está murchinha ali, e eles levam ela para uma sala de tratamento, e aquela sala tem um clima próprio, acondicionado, para que a uva possa se recuperar. De repente, você que está me ouvindo, está vivendo esse processo da uva, está precisando vir para a sala do trono. Você está precisando caminhar para a sala do trono para começar a ter recuperação espiritual. Isso, aleluia. Você precisa ir para a sala do trono para encontrar recuperação espiritual, porque ainda existe esperança de Deus para a sua vida espiritual, aleluia. Ainda que as uvas da videira não amadureçam, Ele te dá oportunidade e está te dando estabilidade de recuperação espiritual para a sua vida, aleluia, aleluia. É isso que ele está falando. Mesmo que não se colha mais azeitonas, olha, e agora a gente já muda para uma outra fruta. Eu já falei do figo, eu falei agora da uva, e agora eu quero falar um pouquinho da azeitona com você, porque é da azeitona que faz o azeite, viu, queridos? Já comeu azeitona, né? Sabe, tem gente que gosta de azeitona verde, outros gostam de azeitona preta. Você sabe a diferença da azeitona verde e da azeitona preta? A preta é porque fica mais tempo no pé, tá? Agora, a azeitona você não pode comer ela quando você tira ela do pé. Ela é muito amarga, 84% de amargor existe na fruta chamada azeitona. Olha que coisa interessante. Ela precisa de um processo para depois ser ingerida, degustada. E a azeitona, ela precisa primeiro passar pela água, e aquela água ela precisa ser trocada no mínimo por 15 dias, 2 vezes ao dia, e depois ela é colocada em uma salmoura, para depois ser ingerida. E da azeitona se tira azeite, se tira unção. Eu e você, ele está falando assim, ó, ainda, mesmo que não se colha azeitona, mesmo que você não esteja conseguindo colher aquela unção, você precisa buscar o encontro com a água, você precisa se jogar na água. Isso, você é uma azeitona que produz azeite, que produz unção na vida das pessoas. Mas esse tempo está chegando e alguns de nós estão parecendo aquelas azeitonas frescas, um amargor que só. Algumas pessoas convivem conosco dentro de casa e falam assim, não dá mais para conviver com essa pessoa. Ô pessoa chata, não dá para engolir. É muito chato essa pessoa dentro de casa. Tem casamento que está se acabando. Marido e mulher não se conhecia,
não tinha tempo para ficar junto dentro de casa. Agora que está tendo tempo, não está conseguindo ficar junto mais. Sabe por quê? Porque na verdade, são verdadeiras azeitonas que nunca tiveram um encontro com a água que as transforma. E Ele está te chamando para ter esse encontro com a água que transforma. E eu queria me apegar agora e mudar um pouquinho o contexto, porque Ele fala assim: ainda que as ovelhas sejam retiradas da malhada. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Hoje nós não podemos nos reunir como igreja no aprisco. E as ovelhas reunidas no aprisco, quando são tiradas, elas ficam isoladas. O povo de Israel, quando foi tomado pelo cativeiro babilônico, eles perderam o que eles tinham de mais importante, que era ir ao templo adorar a Deus. Para você ter uma ideia, o que o templo significa para um judeu, não tem nada a ver do que o templo significa para nós hoje. O judeu acredita, ortodoxo, que o céu é o trono de Deus, e o lugar onde estava o templo de Israel, é o lugar da terra que Deus mais gosta de ficar. Para você ter uma ideia do que eles pensam sobre o templo. Que o templo é o lugar onde a oração é feita, e o milagre é respondido. Que o templo é o lugar onde as mãos de Deus se estendem para o homem. Olha a visão que eles tinham de templo. E o templo deles foi destruído, e eles foram levados para o cativeiro babilônico. E agora presta bem atenção, se alguém estiver conversando com você aí na sala, fala assim: não conversa não, que eu quero aprender essa palavra profética que o pastor para minha vida agora. Eu quero entregar um recado profético, porque o que Abacuque falou aqui, se revela hoje à igreja. Muitas pessoas que servem a Deus, que vêm na igreja, não tinham plena convicção do que era a essência verdadeira de servir a Deus. E muitas delas, quando deixaram de congregar, acabaram por perder força espiritual. Abacuque falou assim: ainda que as ovelhas sejam tiradas do aprisco. Quando o povo de Israel perdeu o templo, o que acontece com o povo de Israel? Eles vão para a Babilônia, e lá na Babilônia eles são espalhados em várias e várias cidades da Babilônia, e a Babilônia tinha muitas e muitas cidades, e nessas cidades, o povo agora não tinha mais o templo. Deus permitiu e Deus colocou no coração deles a oportunidade de abrirem sinagogas. As sinagogas foram abertas na Babilônia, e nas sinagogas tinham no máximo 10 pessoas, tendo 10 pessoas eles já abriam uma sinagoga, e começaram a se reunir em casas e em espaços pequenos, em números reduzidos de pessoas, para começarem a buscar a Deus em pequenos espaços. A sua casa é uma sinagoga onde o Espírito Santo precisa agir. A sua casa é uma sinagoga onde o Espírito Santo de Deus precisa te alimentar diariamente, aleluia. A sua casa é uma sinagoga onde o Espírito Santo de Deus precisa descer e falar com você todas as tardes. A sua casa é uma sinagoga onde você tem que tirar tempo para falar com Deus. A sua casa é uma sinagoga, é um lugar da habitação de Deus, e você precisa ter tempo para Deus dentro da sua casa, aleluia. Deus está preparando um povo hoje, para que a igreja não venha sofrer no dia de amanhã, aleluia. Pastor, o que você está pregando? É errado ir no templo? Não, é maravilhoso, é bom, é gostoso, aleluia. Em breve nós estaremos juntos novamente, mas Deus está preparando você, Deus está fortalecendo você, porque dias piores virão sobre essa terra. A mão de Deus há de descer sobre esse planeta que nós vivemos, e saiba de uma coisa: o fim estará próximo, e a igreja que não estiver preparada, querido, não vai se encontrar com Ele. Eu quero deixar uma palavra profética para você nessa noite, aleluia. Preste bastante atenção no que eu estou te falando. Deus está preparando agora uma geração para aprender a buscar Ele dentro de casa, para aprender a viver Ele dentro de casa. Eu vim de uma geração um pouco para trás, eu vim da geração da década de 70, 80, e uma geração que aprendeu muito a buscar a Deus no templo, mas pouco em casa. Eu sou fruto de uma geração que orava 30, 40, 50 minutos no templo, mas não orava 3, 4 minutos dentro de casa. Deus quer mudar essa situação.
Deus quer reverter isso. Deus quer que você ore 30, 40 minutos em casa e 30, 40 minutos no templo. Deus quer uma geração que comece a conhecê-lo de maneira diferente. Sabe por quê? Quando eu conheço Deus diferente, eu consigo sorrir quando a coisa está feia. Quando eu conheço Deus diferente, eu consigo ver Deus agir quando a coisa está feia. Eu consigo sentir a unção de Deus. Eu não sei aonde Deus quer te usar, mas uma coisa eu sei: Deus vai te usar, porque Ele é capaz de usar a sua vida. A unção de Deus recaía sobre o Sansão, através dos cabelos de Sansão. A unção de Deus recaía sobre a vida de Moisés, através das mãos de Moisés. A unção de Deus recaía sobre a vida de Eliseu, através dos ossos de Eliseu. E a unção de Deus pode recair sobre a sua vida, através de vários atos que você venha a tomar. Aleluia! Deus está convidando um povo para começar a viver um momento diferente. Deus está deixando essa palavra de alerta para você: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mais gado, e as ovelhas sejam arrancadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia! É muito lindo falar que está alegre quando perde tudo, mas vem o corona e fica todo mundo morrendo de medo que vai morrer. Que crente que é você, querido? Aleluia! Tem que ter os seus cuidados necessários, tem que ter o cuidado necessário, mas eu quero falar uma palavra profética para você: viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! O desespero não faz parte daqueles que conhecem verdadeiramente a Deus. Aleluia! O desespero não faz parte da vida daqueles que conhecem a Deus de verdade. Não faz não. Aleluia, pastor. O que é isso, pastor? A minha personalidade, pastor, a minha personalidade é assim. Eu nasci no dia do desespero, sabe? É dia 30 de fevereiro, é o dia do desespero, o dia que eu nasci. É conhecido como o dia do desespero. Eu quero dizer para você: existe um Jesus que morreu na cruz para tirar todo o desespero. E um dia esse Jesus chamou um homem chamado Nicodemos e falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus quer que você nasça de novo, que você conheça Ele de verdade, que você possa desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia! A morte de Jesus na cruz não foi em vão. A morte do Senhor Jesus na cruz foi linda. Hoje de manhã eu falava ainda no nosso Café com Deus sobre a passagem ali, a parábola das ovelhas, quando o pastor, ele deixa as ovelhas ali no deserto e vai buscar uma ovelha que havia se perdido. E aquela ovelha que havia se perdido, quando ele sai para buscar ela, ele coloca ela nos ombros. E muito pregamos sobre esta passagem, falando que temos que buscar os que se perderam. Mas essa passagem também tem uma correlação sobre a minha e a sua vida, porque o peso da cruz sobre os ombros de Jesus já simbolizava aquela ovelha que sou eu e você, andando sobre os ombros dele. Eu lembro quando meu filho era pequeno. Hoje acho que eu já não consigo mais. Ele está um pouquinho mais pesado. E eu tinha o hábito de colocá-lo nos meus ombros e segurava as mãozinhas dele. Lembra, Fê? Eu lembro uma vez em casa, quando eu peguei o Léo para colocar no ombro, eu estava debaixo do portal da casa do meu pai, da copa para a sala. Eu falei: vem aqui, bebezinho do papai. Catei ele e joguei. Quando eu joguei, ele já arrumou a cabeça dele no portal. Ele já chorou. Eu falei: não, mas vem no ombro do papai, não tem problema, né? Os irmãos já viram que eu sou meio desesperado, né? E aí eu colocava ele no ombro, segurava na mãozinha dele: vamos com o papai, vamos brincar de cavalinho. Ele adorava, era muito gostoso, né? É gostoso ficar no ombro do pai. Existe um pai chamado Jesus que colocou você sobre os ombros dele. E Jesus te colocou no ombro dele porque o ombro é lugar de segurança. O ombro é lugar que te afasta da terra. Isso, está cheio de gente com o pé sujo com o pecado. Está cheio de gente que está com os pés encardidos de pecado. Aleluia! Está cheio de crente achando que a vida eterna dele é nessa terra aqui, que ele vai viver eternamente aqui. Oh meu Deus, eu vou viver eternamente, porque eu estou preparando que em 2060, se Deus quiser, e até 2060 eu vou comprar um carro, um Corolla. Eu vou comprar uma casa no condomínio. Eu quero também uma casinha na praia para mim, lá em 2060. Irmão, acorda, irmão! Oh!
Está pensando na vida, querido? Invista na sua vida espiritual, querido. Comece a investir naquilo que é eterno e não apenas naquilo que é passageiro. Aleluia! Pastor, mas eu não posso ter uma casa? Você deve ter uma casa. E uma casa boa, confortável, né? Uma casa gostosa. É bom ter uma casa, né? Eu tenho um casal de discípulos aqui que está fazendo uma casa muito bonita em L, né, irmã Kelly? Kézia. Está ficando chique, bonito demais, né, Linha? É gostoso, é uma delícia, né? Ter a nossa casa, mas eu não preciso ficar desesperado, fazer o plano para daqui 40 anos. Invista na sua vida espiritual, querido, porque a vida é um conto ligeiro que passa rapidinho, passa rápido, passa muito rápido, querido, e Ele quer que você invista nela. E a parábola fala assim, ó, Ele me colocou sobre os ombros, colocou a ovelha sobre os ombros, trouxe ela de volta. Olha a alegria dele quando encontrou a ovelha. Eu e você somos a ovelha que caminha nos ombros de Jesus. Sabe por que Ele coloca a ovelha no ombro? Vem aqui, filho. Deixa eu chamar, não vou te pôr no ombro não, fica tranquilo, Sansão. Vem aqui perto do papai. O ombro é um lugar muito próximo do coração do Pai. Quando você está no ombro de Jesus, você ouve os desejos do coração de Jesus para a sua vida. Você ouve o que Jesus tem para a sua vida. Jesus teve um discípulo chamado João, que tinha prazer de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, para ouvir o coração de Jesus. Nós temos ouvido muito o nosso coração, e esquecidos de ouvir o coração de Deus. Ainda que a figueira não floresça, irmão, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mais gado, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia, eu preciso me alegrar em Deus, aleluia. Em outras versões, agora eu vou fazer uma versão do Alexandre aqui, essa versão é do pastor Alexandre, viu? Ainda que venha H1N1, ainda que tenha tuberculose, HIV, peste negra, coronavírus, todavia, eu me alegrarei em Deus. Você tem se alegrado nele? Tem um hino muito bonito, eu vou pedir até para fazer o pedacinho da videira, vocês vão fazer ele, filho? Isso. Tem um hino muito bonito, que tem muito a ver com o que eu estou pregando. Talvez que você sempre cantou esse hino, mas nunca pensou sobre isso. Talvez você sempre tenha cantado esse hino, mas nunca tenha pensado sobre isso. É importante que você saiba, pode acontecer o que for, se alegre em Deus. Aproveite esse momento de alegria que você vai ter aí, enquanto eles estiverem cantando este louvor. Se você puder, oferte na casa de Deus, faça uma transferência lá, né? A nossa agência está lá, 31186, conta corrente 18647/3, Igreja Comunidade da Cidade. Deixa eu dar um recado para você. Já faz, algumas pessoas falaram, pastor, abre uma conta, logo quando a igreja abriu a conta, eu estou sempre colocando a conta, para que as pessoas ofertem. Aprenda a ofertar, viu? Faça uma transferência, a gente usa tanto o nosso celular. Sabe quanto nós já recebemos de oferta pela nossa conta corrente? Porque aqui eu sou muito claro, se você quiser eu projeto a conta aqui para você ver. R$25 de oferta, de quando eu estou anunciando aqui na igreja. Talvez 25 pessoas, não, 25 pessoas não, porque eu sei quem deu os R$25. Pastor, eu não sei ofertar, não sei fazer uma transferência bancária, eu só sei pedir um lanche pelo iFood, mas a transferência eu não consigo fazer para abençoar a igreja. Pensa nisso, abençoe a sua igreja, porque quando eu abençoo o reino de Deus, eu sou abençoado. A coisa está feia e eu estou sorrindo, porque eu conheço Jesus que eu sirvo. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto sobre a sua vida.
Eu tenho certeza que Deus tem um plano para as nossas vidas. Em breve nós estaremos juntos, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que quando estivermos louvando aqui, alguém hoje, esta palavra vai tocar no seu coração, e você vai fazer a sua oferta online, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que não puderem, está aqui o gasofilaço, faça a sua oferta aqui na igreja também. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Adore a Deus conosco nessa noite. Aleluia. Louve Ele juntamente conosco. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Louve a Ele. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Louve com fé esse refrão. Louve com fé, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve esse versículo, em Romanos 8:28, ele estava falando: olha, nós sabemos que todas as coisas elas cooperam, elas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, antes de mais nada, saiba, tenha a certeza, tenha a convicção. Cutuca aí o seu familiar, aquela pessoa que está do seu lado, e fala assim: ó, saiba, tenha certeza, tenha convicção que o choro ele pode durar uma noite, sim, mas a alegria, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louve forte conosco. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e
produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia nós nos alegraremos em Ti, Jesus. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Pai, a nós vivermos segundo os Teus propósitos. Ensina-nos, Senhor, a viver segundo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Eu peço agora que o Beck fique bem em meio tom. Nós vamos fazer uma oração agora. Que a banda toda abaixe. Aí na sua casa, pegue na mão de quem está do seu lado. Comece agora a fluir no Espírito. Comece agora a clamar pelo Senhor. Comece agora a liberar o Espírito Santo dentro da sua casa. Comece a liberar palavras de bênção sobre essa casa. Comece a declarar palavras de prosperidade sobre a sua casa. Comece a liberar palavras de confiança, palavras de certeza, palavras de esperança, palavras de paz, de bem, palavras de êxito no Senhor, porque a palavra fala que nós temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar através da nossa boca. Hoje nós aprendemos o significado dos elementos desse versículo que nós estamos cantando aqui, e que se tudo der errado, que se crise se estender por mais um mês, por mais 2 meses, não importa se for mais uma semana, o que importa é que você sabe no Deus que você tem crido, o que importa é que Ele é a rocha inabalável, o que importa é que Ele é o seu Redentor, e Ele vive, e Ele já carregou o peso do pecado sobre Ele, para você viver uma vida de liberdade, para você viver uma vida de esperança, para você viver uma vida leve e feliz. Então desde já, comece agora a declarar que a sua semana vai ser uma bênção. Comece a declarar que a sua semana vai ser vitoriosa, que no seu trabalho você vai receber boas notícias, que na sua família, se houver alguém enfermo agora, nós declaramos cura completa. Ossos, nervos, músculos, cartilagens sejam restaurados agora, sejam regenerados agora em nome de Jesus. Se há alguém infectado pelo coronavírus, nós declaramos cura agora em nome de Jesus, porque nós sabemos no Deus que nós cremos, nós temos a convicção de que Ele é poderoso. Ele não é um Deus só de dias bons, Ele é um Deus de dias bons e de dias maus. Ô Senhor, ensina-nos, Pai. Agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo entre com refrigério sobre a nossa alma, sobre a nossa mente. Entre agora com a Tua paz que excede todo o entendimento, com o Teu acalento, com a Tua esperança, com a Tua certeza. Dê-nos estratégia, Senhor. Ative em nós a nossa criatividade, para nós conseguirmos passar por esses dias, porque nós confiamos em Ti, e que se tudo der errado, se a figueira não florescer, o Senhor continua sendo nosso Deus, o Senhor continua sendo Deus de Israel, o Senhor continua libertando o seu povo de cativeiros e mais cativeiros, seja cativeiros físicos, seja cativeiros sociais, seja cativeiros espirituais, seja cativeiros emocionais. O Senhor está agora quebrando as suas algemas, o Senhor está agora abrindo a porta da cela, está te chamando para fora. Dê frutos, frutifique na vida da sua família, restabeleça altares de adoração ao Senhor na sua casa. Oh Senhor, nós te louvamos, Pai, nós adoramos o Teu nome, porque Tu és lindo, Deus, e não há nada e nem ninguém como o Senhor, e não há nada e nem ninguém como Tu, Jesus. O choro pode durar uma noite, apenas uma noite,
porque nós sabemos que todas as vezes que o sol nasce, a esperança nasce, porque Tu és o sol da justiça, Deus. Tu és aquele que guerreia por nós, Tu és aquele que luta por nós. Tenha uma semana abençoada, tenha um resto de domingo fenomenal na presença do Senhor. Eu declaro chuvas de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus amigos, sobre todas as coisas que rodeiam a sua vida. Termine este culto louvando conosco. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Louve mais forte aí na sua casa. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Father God, You know my every thought, and You know my ways, the path on which I walk, and You know me better than I know myself, and You've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know You see. Oh, this I know You see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of Your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know You see. Oh, this I know You see. And even where my world is shaking, Lord,
Your hand will hold me still.